Você está perto do inferno por causa disso aqui. E talvez nem perceba. Você pode estar rindo agora, achando que isso é só mais um vídeo sensacionalista, mais um daqueles que exageram só para prender sua atenção. Mas vou te dizer uma coisa com toda a seriedade do mundo: o inferno não começa com fogo, dor e sofrimento. O inferno começa no pequeno silêncio da sua consciência, naquele momento em que você ignora um erro, em que você cala diante da injustiça, em que você consente com algo que te destrói por dentro só para manter a aparência por fora. O inferno começa quando você desvia os olhos da verdade porque ela te machuca mais do que a mentira confortável. O inferno começa exatamente aí, agora, e talvez você já esteja com os 2 pés dentro dele sem nem perceber. O que vou te mostrar aqui pode ser desconfortável, pode ser perturbador, pode inclusive fazer você querer parar de assistir. Mas eu te prometo uma coisa: se você tiver coragem de ir até o fim, de olhar essas verdades nos olhos, você não só vai entender como evitar esse abismo, como talvez consiga salvar sua alma antes que seja tarde demais. E antes de te mostrar a primeira verdade, quero te pedir algo muito importante. Se esse vídeo já te tocou de alguma forma, se ele já fez você parar para pensar mesmo que por um segundo, clica no like agora, se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo o que mais te impactou, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que, assim como você, estão andando perigosamente perto de algo que nem sabem que está prestes a consumir tudo. E se você quiser ir mais fundo, virar membro do canal te dá acesso a conteúdos ainda mais profundos, reflexivos e chocantes, que não são mostrados aqui. E no final desse vídeo eu vou te dar um presente que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida. Mas você só vai ter acesso a ele se assistir até o fim, porque o presente não é só um objeto, é uma revelação que pode virar uma chave dentro de você. Agora vamos às 5 coisas que estão te levando cada vez mais perto do inferno, sem que ninguém nunca tenha te contado. Você está perto do inferno quando escolhe o caminho mais fácil, sabendo que ele te afasta do que é certo. A modernidade nos ensinou a buscar o atalho, a solução rápida, o prazer imediato. Mas o caminho fácil quase sempre leva a um destino sombrio. É fácil mentir para se livrar de um problema, é fácil enganar para conseguir o que quer, é fácil fugir de uma responsabilidade que exige sacrifício. Mas cada uma dessas escolhas fáceis vai construindo, degrau por degrau, a escada que te leva para o abismo. O que ninguém te conta é que cada vez que você escolhe o conforto ao invés da verdade, você enfraquece seu caráter. E quando o caráter é comprometido, você começa a justificar qualquer coisa. O que era errado vira só dessa vez. O que era inaceitável vira todo mundo faz. O que era condenável vira ninguém é perfeito. E assim você vai descendo, degrau por degrau, sorrindo, se iludindo, até perceber que não tem mais volta. O inferno não se abre de repente. Ele vai se formando lentamente, cada vez que você abandona o que sabe ser certo por algo mais conveniente. E lá na frente, quando tudo desmorona, você não entende como chegou ali. Mas a verdade é que o caminho estava sendo pavimentado todos os dias, com cada pequena escolha covarde, com cada mentira, com cada decisão baseada no medo. Quem escolhe o fácil hoje, colhe o desespero amanhã. Ninguém te contou isso porque o mundo lucra com sua fraqueza. Mas agora você sabe. E saber, de novo, é o primeiro passo para mudar. O verdadeiro inferno é perceber tarde demais que você se traiu, que vendeu sua alma em parcelas, sem nem perceber, acreditando que pequenas concessões não trariam grandes consequências. Mas trazem. Sempre trazem. Porque o que você tolera, te transforma. Aquilo que você permite dentro de você molda sua identidade. Quando você escolhe o que é simples ao invés do que é justo, está treinando sua mente a ceder, está adestrando sua vontade a buscar o menor esforço, está cultivando um hábito silencioso de autossabotagem. E isso acontece nas pequenas coisas, quando você promete algo e não cumpre, quando fala mal de alguém por conveniência, quando manipula uma situação para sair por cima, quando abandona um projeto no primeiro sinal de dificuldade, quando mente para si mesmo dizendo que vai começar amanhã. Cada vez que você faz isso, está alimentando o lado mais fraco de si. E o problema é que esse lado, quando nutrido constantemente, cresce. Cresce até dominar. Cresce até se tornar o dono da sua vida. E quando você se dá conta, já não é mais você quem decide. É o medo, é a preguiça, é a covardia, é o vício de fugir do que é certo porque dá trabalho.
Mas o que realmente destrói não é o esforço que se evita, é a consciência do que você poderia ter sido e não foi. É saber que poderia ter se erguido com dignidade, mas preferiu rastejar por conveniência. O peso disso corrói, devasta, humilha em silêncio. E talvez ninguém veja, mas você sente. Você carrega o incômodo de saber que se vendeu barato, que trocou a integridade por um momento de alívio. E o que poucos percebem é que o caminho mais difícil nem sempre é o mais doloroso. O mais doloroso é perceber que se viveu uma vida inteira fugindo da dor, no fim, só encontrou sofrimento. Porque o sofrimento de fugir de si mesmo é sempre maior do que o sofrimento de enfrentar suas verdades. O caminho mais fácil parece promissor no início, mas cobra um preço alto no final. Um preço que se paga com a paz que você não encontra, com os relacionamentos que você destrói, com os sonhos que abandona. E o mais cruel é que muitas vezes a sociedade aplaude esse caminho. Te diz que está tudo bem passar por cima dos outros se for para se dar bem. Te encoraja a mentir, a manipular, a encurtar trajetos, a viver de aparências. Só que essa mesma sociedade não estará ao seu lado quando a conta chegar. Quando sua alma pesar, quando o espelho te mostrar um rosto que você não reconhece, quando as noites se tornarem longas demais e o silêncio gritar as escolhas que você fez. O inferno começa quando você deixa de se respeitar. Quando começa a ignorar a própria consciência em nome da conveniência. Quando prefere a aceitação dos outros ao respeito por si mesmo. E isso acontece de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro você cede uma vez. Depois outra. E outra. Até que o desvio vira rotina. Até que o certo parece estranho e o errado vira hábito. E nesse ponto, não é mais preciso um grande pecado para te destruir, basta continuar fazendo pequenas concessões diariamente. E o mais trágico é que essas pequenas escolhas são tão disfarçadas de normalidade que você nem percebe que está se perdendo. Você continua sorrindo, continua vivendo, continua dizendo que está tudo bem. Mas no fundo, sabe. Sabe que algo se quebrou. Sabe que a sua bússola interna foi calada. Sabe que está se distanciando da sua essência. Você está perto do inferno quando guarda ódio dentro do peito. Talvez você nem veja isso como algo tão grave. Talvez até ache que tem razão de odiar quem te machucou, quem te traiu, quem te destruiu. Mas a verdade é que enquanto você alimenta esse rancor, é você quem está sendo envenenado. O ódio é um ácido que corrói lentamente não quem te fez mal, mas você mesmo. E o pior é que ele se disfarça de força. Você acha que está se protegendo, que está sendo firme, mas no fundo está se prendendo a correntes invisíveis que te impedem de seguir em frente. Cada vez que você revive uma mágoa, um ressentimento, uma dor, você está acendendo mais uma chama dentro de você. E essas chamas são as que alimentam o inferno interno que você carrega. Ninguém te contou isso porque é mais fácil culpar o outro do que olhar para dentro. É mais fácil apontar do que perdoar. Mas perdoar não é esquecer, nem aceitar o que foi feito. Perdoar é soltar o peso. É dizer, isso não vai me definir, não vai me controlar, não vai me dominar. O perdão é liberdade, e a falta dele é prisão. O ódio te prende no passado, te prende ao agressor, te impede de ser pleno. E o inferno é exatamente isso, viver uma vida inteira acorrentado a dores que você já poderia ter deixado para trás, mas escolheu carregar como se fossem troféus de justiça. Solta isso. Liberta a si mesmo. Ou continue cultivando esse fogo até que ele consuma tudo de bom que ainda restava em você. E talvez o mais assustador de tudo isso seja o fato de que você já está acostumado com esse fogo. Você o carrega há tanto tempo que ele se tornou parte de você. Já não sabe mais quem você seria sem ele. Já não consegue imaginar seus dias sem aquela pontada amarga que sente quando lembra daquilo que te fizeram. Só que o que ninguém te contou, e o que quase ninguém vai te dizer, é que esse sentimento que você guarda com tanto afinco, que parece proteger sua dignidade, é justamente o que está te roubando toda e qualquer possibilidade de paz verdadeira. Porque enquanto você estiver acorrentado ao que passou, você não vive o presente. Você apenas sobrevive. Você apenas repete o trauma como um disco arranhado na sua alma. E isso vai se refletir em tudo, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na forma como você enxerga o mundo. Tudo fica distorcido. Você começa a ver inimigos onde não existem, começa a desconfiar de quem só quer te amar,
começa a tratar como ameaça qualquer gesto de carinho porque, lá no fundo, você ainda está reagindo ao que aconteceu lá atrás. E cada vez que você reage com essa energia de ódio, você reforça o poder daquilo que te feriu. É como se dissesse, aquilo ainda manda em mim. Você não está apenas sentindo raiva. Você está se curvando diante dela. Está se deixando dominar por uma chama que não aquece, só destrói. E quando você acredita que precisa desse ódio para se manter forte, você está na verdade confessando a sua fraqueza. Porque a verdadeira força está em se libertar. Está em dizer, eu me recuso a viver uma vida escrava do passado. Está em romper com a dor, não em se agarrar a ela como se fosse sua identidade. Mas o que te impede de soltar esse ódio? Talvez seja o medo de que, ao perdoar, você esteja passando pano. Que esteja dizendo que o que te fizeram foi aceitável. Que esteja se tornando fraco. Mas perdoar não é isso. Perdoar é um ato de coragem. De tremenda coragem. Porque perdoar é se levantar, olhar para aquilo que te machucou e dizer, isso não vai mais me definir. E só quem é muito forte consegue fazer isso. Só quem tem fibra consegue olhar para dentro e reconhecer que a mágoa, apesar de compreensível, já não serve mais. Só quem tem grandeza entende que viver com leveza é mais poderoso do que se afundar no rancor. Mas e se eu te dissesse que, enquanto você guarda esse ódio, você está perdendo oportunidades? Perdendo gente boa. Perdendo conexões verdadeiras. Perdendo saúde, energia, noites de sono. O seu corpo sente tudo. O ódio não fica só na alma. Ele vaza para os músculos, para a pele, para o sistema imunológico. Você adoece devagar, sem perceber. E os médicos tratam os sintomas, mas a raiz está no que você se recusa a soltar. O ódio adoece o corpo, apaga o brilho do olhar, seca a alegria da vida. E o mais cruel é que tudo isso poderia ser evitado se você apenas decidisse soltar. Soltar não é simples, eu sei. Às vezes exige terapia, lágrimas, enfrentamento. Mas você precisa se perguntar, até quando vai carregar isso? Até quando vai dar tanto poder a algo que já passou? Até quando vai permitir que o passado dite o seu futuro? Porque, sim, o ódio molda o seu futuro. Ele interfere nas suas escolhas, limita suas possibilidades, contamina seus sonhos. Você não se permite prosperar porque, no fundo, acredita que não merece. Porque ainda está ferido. Ainda está preso. E é essa prisão que você precisa romper. Romper não com gritos, não com agressividade, mas com compaixão. Compadecer-se de si mesmo. Entender que você já sofreu demais e não precisa continuar se punindo. Que está tudo bem soltar. Que o perdão não é um presente para o outro, é um alívio para você. Que ninguém precisa saber que você perdoou. Você não precisa anunciar. Não precisa justificar. Basta decidir. Internamente. Em silêncio. No seu tempo. Mas precisa. Porque senão, esse inferno cresce. Se alimenta de você. Te transforma em algo que você não é. E você passa a fazer com os outros o mesmo que fizeram com você. E assim o ciclo continua. O mundo já está cheio de dor. Você não precisa ser mais um a espalhá-la. Você pode ser o ponto de ruptura. Aquele que quebra a corrente. Aquele que olha para o próprio abismo e decide construir uma ponte, não uma cova. Aquele que sente a dor e transforma em sabedoria. Que usa as feridas como portal de cura. Você está perto do inferno quando finge ser quem não é para agradar os outros. Parece algo pequeno, até inofensivo. Quem nunca escondeu uma opinião para evitar conflitos? Quem nunca se moldou para caber em um grupo, em um relacionamento, em uma empresa, em uma família? Mas isso, quando se repete todos os dias, mata a sua alma. A cada vez que você se trai para ser aceito, você joga um tijolo a mais na construção da sua prisão interior. Aos poucos, você se esquece de quem realmente é. Sua essência vai se apagando, e o que sobra é um fantasma sorridente, um boneco socialmente aceitável, mas espiritualmente vazio. O inferno começa quando você se olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. E o mais perverso de tudo isso é que você faz isso acreditando que está fazendo o certo. Você se anula para manter a paz, para evitar rejeição, para ser amado. Mas não percebe que está sendo consumido por dentro, que está vivendo uma mentira, que está abrindo mão da sua verdade, e isso tem um preço. Um preço altíssimo.
Quanto mais você se desconecta de quem realmente é, mais perto você está do seu próprio inferno pessoal. Porque o inferno não é só um lugar, é um estado de alma. E a alma que se apaga por medo, por conveniência ou por covardia já está sofrendo. Você sente isso toda vez que está sozinho e o silêncio te sufoca. Toda vez que tenta dormir e a mente não cala. Toda vez que sente que está em todos os lugares e ao mesmo tempo em nenhum. E ninguém te contou que esse é o preço da autotraição diária. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para sair. Mas não pense que saber é suficiente. Porque o conhecimento não transforma por si só. O verdadeiro caminho começa quando você aceita esse incômodo e decide parar de fugir de si mesmo. Quando você escolhe escutar aquela voz interna que você vem silenciando há anos, talvez décadas. Aquela voz que sempre tentou te mostrar o que você realmente queria, quem você realmente é, mas que foi soterrada por medo de ser rejeitado, criticado ou abandonado. A tragédia da autonegação é que ela não vem com um aviso claro. Ela é sorrateira, sutil, confortável até. No início, parece uma escolha lógica, melhor ficar quieto, melhor não contrariar, melhor ser agradável. E, de fato, no curto prazo, é mais confortável. Mas no longo prazo, isso cobra juros. Juros altos. Você acorda um dia e percebe que está vivendo a vida de outra pessoa. Está no emprego que odeia, num relacionamento que sufoca, cercado de amigos que não te conhecem de verdade, defendendo ideias que você mesmo não acredita. E o pior, mesmo percebendo isso, você continua. Porque desaprender a agradar virou um desafio maior do que suportar a dor. Você se acostumou tanto com a dor de se anular que ela virou seu normal. Virou seu padrão. Seu vício. E, nesse ponto, o inferno já começou. Não é fogo, enxofre ou demônios gritando. É silêncio. Um silêncio ensurdecedor dentro de você, onde a sua alma implora por liberdade e você finge não escutar. Onde seus sonhos morrem um a um e você sorri como se nada tivesse acontecido. Onde a cada sim que você dá aos outros contra a sua vontade, você diz um não para si mesmo. Você já parou para pensar quantas vezes você se disse não? Quantas vezes engoliu o choro, sufocou a raiva, disfarçou a dor, escondeu a alegria, reprimiu a vontade. E tudo isso só para caber em moldes que nunca foram feitos para você? A pior prisão é aquela em que as grades são invisíveis. Aquela que você mesmo constrói e nem percebe. E cada vez que você diz tudo bem quando na verdade está morrendo por dentro, você reforça essa cela. E isso é inferno. Porque o inferno não é o castigo de um ser maligno, é o resultado da sua própria desconexão com a verdade. É você se perdendo de si mesmo ao ponto de nem lembrar mais qual era o seu som original, o seu tom autêntico, a sua vibração verdadeira. E sabe o que mais? Quanto mais você finge, mais você atrai pessoas que amam a sua máscara, não você. E quanto mais elas amam essa versão falsa, mais medo você tem de mostrar quem é de verdade. E esse ciclo se repete até o dia em que você explode, implode, ou simplesmente adoece. E aí vem as crises de ansiedade, o vazio existencial, a falta de sentido. Você olha para a vida e não vê cor. Não sente sabor. Não encontra propósito. Tudo é automático, mecânico, repetitivo. Você está vivo, mas não está vivendo. Está funcional, mas não está presente. Está cercado de gente, mas se sente profundamente sozinho. Porque a solidão verdadeira não é a falta de companhia, é a ausência de conexão com a própria alma. E essa solidão corrói por dentro. Você pode até tentar preencher com distrações, vícios, conquistas externas. Mas nada disso cura o buraco que se abre quando você se abandona. E o mais cruel é que ninguém vai te avisar que você está nesse caminho. As pessoas vão continuar te elogiando, dizendo que você é incrível, gentil, educado, um exemplo. Porque você está exatamente onde elas querem, dócil, previsível, controlável. O mundo não tem interesse em que você se descubra. Porque uma pessoa que se conhece não aceita qualquer coisa. Não se molda a qualquer padrão. Não se encaixa. E quem não se encaixa incomoda. Então, entenda, sair desse inferno exige coragem. Coragem de ser odiado, criticado, rejeitado. Coragem de decepcionar os outros para finalmente parar de se decepcionar. Coragem de começar do zero se for preciso. Coragem de dizer isso não sou eu e ir embora.
Coragem de errar tentando ser verdadeiro, em vez de acertar sendo falso. Coragem de desagradar quem só gosta de você enquanto você se apaga. E essa coragem não vem de fora. Ela vem do fundo. Do fundo da alma que já não aguenta mais o sufoco. Que já está gritando por liberdade. Que está implorando por resgate. Ouça essa voz. Ela pode estar fraca, abafada, quase inaudível. Mas ela está aí. E quanto mais você escuta, mais ela cresce. Mais ela te guia. Mais ela te leva de volta para casa. Para o lar que é ser você. Inteiramente você. Sem máscaras. Sem filtro. Sem concessões que te ferem. O caminho de volta é doloroso, mas libertador. Você vai perder pessoas? Sim. Vai ser criticado? Sim. Vai duvidar de si mesmo? Sim. Mas cada passo em direção à sua verdade é um passo fora do inferno. Porque o céu não está lá em cima. Está dentro. É um estado de ser. Um lugar onde a alma respira, onde os olhos brilham, onde o coração pulsa com sentido. Você está perto do inferno quando ignora o chamado da sua alma. Desde os primeiros momentos da sua existência, há uma voz interior, um sussurro que busca ser ouvido, um pulsar que revela que há algo mais profundo do que a rotina diária, algo maior do que as obrigações superficiais que te consomem. Essa voz não é apenas um mero capricho, mas um grito silencioso que vem do seu próprio ser, clamando por sentido, por autenticidade, por uma vida alinhada com aquilo que realmente importa. Porém, o que você faz? Você ignora. Você coloca um fone de ouvido, mergulha em redes sociais, se distrai com entretenimentos efêmeros e se atira em atividades que apenas preenchem o tempo, sem dar espaço para essa voz florescer. Você acorda, veste uma máscara social, finge que está tudo bem e se afunda em tarefas mecânicas, esquecendo que sua alma está pedindo por mais, por um propósito maior. A cada dia que passa, você vai abafando esse chamado, tentando silenciá-lo com vícios, com escapismos, com compromissos vazios que só servem para adiar o encontro verdadeiro com você mesmo. É nesse momento que o inferno começa a se formar. Não aquele inferno de fogo e tortura que imaginamos, mas um inferno interno, silencioso e cruel, feito de uma alma sufocada, um espírito em agonia por estar preso a uma existência superficial. Ninguém te contou que a alma não aceita ser ignorada por muito tempo. Ela é insistente, perseverante, e quando não é ouvida, se manifesta de formas que você não imagina. Pode ser uma sensação constante de vazio, uma angústia sem causa aparente, uma tristeza profunda que nada consegue aliviar. Essa é a alma gritando, pedindo para que você pare, olhe para dentro, e reconheça que está vivendo pela metade, que se desviou do caminho que foi feito para trilhar. E o pior é que, na maioria das vezes, a gente culpa o mundo por isso, culpa o trabalho, culpa as pessoas ao redor, culpa as circunstâncias da vida, mas a verdade está dentro de nós mesmos, no silêncio daquela voz que continua a chamar e a ser ignorada. E essa negação do chamado interno não fica impune. Com o tempo, essa repressão transforma-se em ansiedade que corrói lentamente, em uma tristeza profunda que parece não ter fim, em uma crise existencial que paralisa. Você começa a sentir um peso invisível no peito, uma sensação de que algo está errado, mesmo que tudo pareça bem na superfície. Doenças psicossomáticas podem surgir, sinais de que a alma está em sofrimento e tenta se comunicar de qualquer forma. Relações tóxicas se formam, pois você não está inteiro para se relacionar de forma saudável, e acaba atraindo ou se mantendo em conexões que refletem essa dor interna. Colapsos emocionais, noites insones, sensação de desesperança, tudo isso é consequência de você ter ignorado o chamado que era para guiar sua vida. E, por mais que tente fugir, ele estará sempre ali, martelando, pedindo para que você se reencontre. Por isso, a decisão que você enfrenta é clara e urgente. Ou você para ouvir, para sentir, para se reconectar com essa voz que vem da profundidade da sua alma, ou continua a caminhar rumo a esse inferno silencioso, onde a frustração, a amargura e o vazio se tornam seus únicos companheiros. Escutar esse chamado não é fácil. Exige coragem para abandonar o que é confortável, para enfrentar medos antigos, para reavaliar escolhas e reconstruir caminhos. Mas essa é a única forma de escapar do sofrimento que você nem sempre sabe nomear. É um processo de despertar, um reencontro com sua essência que pode transformar sua vida de forma radical. Quando você decide atender esse chamado,
começa a se abrir para uma jornada de autoconhecimento profunda, onde cada passo é um movimento em direção à liberdade interior. É como se uma luz começasse a iluminar os cantos escuros da sua alma, revelando dons esquecidos, paixões adormecidas e um sentido que transcende o material. A vida deixa de ser uma repetição monótona para se tornar uma aventura de descobertas e realizações. O inferno que estava se formando começa a se dissolver, substituído por um fogo sagrado que aquece, purifica e dá força para continuar. Mas é preciso lembrar, essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, que exige persistência e paciência. Muitas vezes, você vai tropeçar, vai sentir medo, vai querer desistir e voltar para o caminho fácil e conhecido. Porém, cada vez que você escolhe seguir em frente, mesmo com dificuldades, está construindo uma nova realidade para si mesmo. Está se libertando das correntes invisíveis que prendem sua alma e abrindo espaço para uma existência mais plena e verdadeira. Então, permita-se escutar essa voz interior, mesmo que ela venha em forma de inquietação ou desconforto. Não fuja do seu próprio chamado. Ele é a bússola que pode te guiar para longe desse inferno silencioso e te conduzir para uma vida de significado, de paixão e de autenticidade. Porque, no fundo, você sabe que foi feito para mais do que apenas sobreviver. Você foi feito para viver de verdade, com intensidade e propósito, e só encontrará essa vida quando aceitar o chamado da sua alma e se permitir seguir o caminho que ela indica. Ignorar esse chamado é se condenar a uma existência pela metade, mas escutá-lo é abrir a porta para a transformação que você tanto deseja e merece. Você está perto do inferno quando se afasta do sagrado. E isso não tem nada a ver com seguir uma religião ou aderir a dogmas específicos, porque o sagrado é algo muito mais profundo, muito mais universal, e vai muito além das paredes de templos, das crenças e rituais. O verdadeiro sagrado é essa conexão com algo maior, algo que transcende a existência material, que vai além da pele, dos objetos, do dinheiro, do status social, da pressa diária e das preocupações superficiais que a sociedade nos empurra para alimentar. Quando você vive apenas no mundo visível, no palpável, no imediato, você perde o contato com o invisível, com o eterno, com a fonte da vida, com a essência que dá sentido e profundidade a tudo. O sagrado reside no silêncio profundo da alma, na gratidão sincera que nasce do reconhecimento da beleza oculta nas pequenas coisas, na contemplação que desacelera o ritmo frenético da mente e permite que a essência se revele, no amor genuíno que ultrapassa o interesse e se torna compaixão verdadeira, na humildade que aceita que não somos o centro do universo, mas parte de um todo vasto e misterioso, governado por forças que ultrapassam nossa compreensão racional. Mas quando você perde essa conexão com o sagrado, você começa a se afundar em um estado de vazio existencial, uma aridez emocional e espiritual que nada no mundo material consegue preencher. É como se você se tornasse um pássaro sem asas, um barco sem rumo, uma chama prestes a se apagar. A ausência dessa ligação com o divino, com a energia que sustenta o cosmos, gera uma fome insaciável dentro do peito, uma sede que não se apaga com álcool, drogas, prazeres efêmeros ou acumulação de bens. O consumo desenfreado, a busca incessante por status, o prazer imediato e passageiro são apenas tentativas desesperadas de anestesiar uma dor profunda, uma carência que você talvez nem saiba explicar, porque está dentro de você, mas é invisível aos olhos. Essa dor é a ausência do divino, da fonte, do espírito, do que você queira chamar. O nome pouco importa. O que realmente importa é que, sem essa conexão, você deixa de ser mais do que um corpo, uma máquina biológica movida apenas por instintos e desejos passageiros, para se tornar uma sombra de si mesmo, uma existência vazia, errante, sem propósito. Essa desconexão com o sagrado é o início do que podemos chamar de inferno pessoal, um inferno silencioso e invisível, mas brutal e implacável. Você começa a perceber que mesmo rodeado por coisas, pessoas e conquistas, ainda sente um buraco no peito, uma angústia que não desaparece, um desânimo que não se justifica. Tudo que acumula, toda a fama, o dinheiro e o poder que possa alcançar, tornam-se inúteis diante da ausência desse contato com o que é eterno. E ninguém te contou isso porque vivemos numa cultura que valoriza o visível, o imediato, o tangível, e ignora o mundo invisível que pulsa dentro de cada um de nós.
O inferno que você está perto de cair não é feito de fogo ou tormentos externos, mas sim dessa solidão interior, dessa sensação de estar perdido, desconectado, como um náufrago em meio a um mar imenso e sem horizonte. A alma que não reconhece o sagrado está cega, faminta, e vai buscar preencher essa fome com qualquer coisa, muitas vezes se perdendo ainda mais, rodando numa espiral de consumo, alienação, competição e sofrimento. Quando você se afasta do sagrado, você também se afasta da humildade, da compaixão, da empatia verdadeira. Você começa a viver preso ao ego, essa pequena voz interior que quer ser sempre maior, sempre melhor, sempre superior aos outros, mas que na verdade está cheia de medo, insegurança e vazio. Essa arrogância disfarçada de autoconfiança é uma máscara que esconde o desespero de quem perdeu a conexão com o divino. E o inferno está justamente aí, no ego que rasteja pelos corredores escuros da mente, buscando preencher o vazio com controle, poder e dominação, mas que nunca consegue se satisfazer. O ego separado do sagrado é como um monstro faminto, sempre insaciável, sempre inquieto, sempre dominado pela ansiedade e pela raiva. Essa é a verdadeira prisão. Um eu egoico que não reconhece sua própria pequenez diante do cosmos e que vive numa luta constante para afirmar sua existência, mas que no fundo está morrendo lentamente de solidão. Ninguém te contou que para sair desse inferno você precisa voltar a olhar para cima, para dentro, para a essência que transcende o material. Que é necessário cultivar o silêncio, a meditação, a contemplação, a gratidão e o amor profundo que conecta você a algo maior. Que é preciso reconhecer que não somos ilhas, que fazemos parte de uma teia infinita de vida, e que nossa verdadeira força está em nos harmonizarmos com essa realidade sagrada. O sagrado não está em objetos, nem em pessoas, nem em conquistas externas. Está dentro de você, esperando para ser despertado. Quando você consegue se reconectar com o sagrado, a vida ganha um novo significado, um brilho diferente. Você não está mais só, você se torna parte do mistério maior, uma centelha viva do divino, e isso transforma tudo: sua visão, suas relações, suas escolhas, sua paz interior. E essa reconexão é o antídoto para o inferno que te cerca. É o caminho para a liberdade, para a plenitude, para uma existência que não depende das circunstâncias externas para ser feliz. Porque quando você está alinhado com o sagrado, nenhuma tempestade externa pode te derrubar completamente. Você encontra uma força que vem de dentro, uma serenidade que não se abala com os altos e baixos da vida, uma certeza de que tudo tem um propósito maior, mesmo nas dificuldades. Essa é a verdadeira paz, o verdadeiro sentido que tantos buscam, mas poucos encontram. Então, pare e reflita: para onde você está olhando? Está caminhando em direção ao sagrado, ao que transcende e eleva, ou está se afundando cada vez mais nos corredores escuros do ego e do vazio? Essa é a escolha que define se você estará perto do inferno ou próximo da luz que liberta. Se você chegou até aqui, significa que está realmente buscando algo além do superficial, que quer dar um passo decisivo rumo a uma vida com propósito e conexão verdadeira. Não deixe que essa chama interior se apague. Curta esse vídeo para mostrar que você está comprometido com sua transformação, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a continuar essa jornada profunda e necessária. E deixe seu comentário compartilhando qual foi a parte que mais mexeu com você. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também precisam escutar essa mensagem. E se você quer dar um passo além, se tornar membro aqui do canal vai te conectar a um grupo exclusivo que recebe conteúdos especiais e apoio direto para despertar a alma e viver plenamente. E só para quem ficou até o final, tem um presente especial esperando nos comentários. Algo feito com muito cuidado para ajudar você a dar o próximo passo no seu caminho de transformação. Não perca!